Olá, cinéfilos, Márcio Salem do Cinema com Crítica, e hoje, sexta-feira, assim como nas semanas futuras, tentarei trazer uma releitura, um ponto de vista sobre alguns dos filmes que nós amamos, e hoje vou começar com este que é o número 1 da história do IMDb, na votação popular, Um Sonho de Liberdade. Mas, para que a gente entenda o contexto desse meu vídeo, primeiramente eu preciso avisar que spoilers estão totalmente liberados. Além disso, para manter a questão dos direitos autorais, eu vou me restringir a não utilizar trechos do filme, mas imagens que talvez tragam as ideias que eu quero comentar com vocês. E hoje eu quero trazer esse ponto de vista, essa interpretação de que Um Sonho de Liberdade é uma alegoria cristã, uma alegoria religiosa, para falar mais verdade, mas porém muito mais próximo da doutrina cristã, que acaba sendo a doutrina dominante nos Estados Unidos, os valores que permeiam aquela sociedade. Para que a gente entenda onde eu quero chegar, vamos partir do princípio. Um Sonho de Liberdade conta a história do Andy Dufresne, personagem interpretado pelo Tim Robbins, que foi condenado à prisão depois de ser condenado pelo assassinato duplo da esposa e de seu amante. Chegando na prisão, ele se torna amigo de Red, interpretado pelo Morgan Freeman, que é um condenado que já está há 20 anos preso e permanecerá mais 20 anos até que seja liberado em condicional, também por um assassinato, embora esse assassinato não seja revelado dentro da narrativa. Se você leu o livro, ou melhor, o conto que está presente no livro As Quatro Estações de Stephen King, você vai saber a natureza do assassinato do Red, que é bastante hediondo. Bem, o grande objetivo deste filme, da estada de Andy em Shawshank e da amizade dele com Red, não é, como nos demais filmes de prisão, elaborar uma fuga. A gente não está falando aqui de Rota de Fuga com Stallone, Schwarzenegger. A gente não está falando aqui também dos irmãos Scofield de Prison Break. A gente está falando de um filme cujo objetivo não é libertar o corpo físico dos presos, mas libertar a mente deles. A emancipação da mente se torna um valor muito mais caro para Andy ao longo da narrativa. E ele tenta fazer essa libertação, essa devolução para aqueles presos de alguns elementos da dignidade humana, de alguns elementos da individualidade, a partir da arte, a partir da educação, que são valores riquíssimos e caros para que nós possamos manter, portanto, aquelas pessoas que estão pagando pelos crimes que cometeram com algum vestígio de humanidade. Isso lembra muito o desejo das religiões, porque, tomando aqui a religião cristã como um exemplo, Jesus não teria vindo para a Terra para libertar o nosso corpo. Ele veio para a Terra para libertar a nossa alma. De tal forma que, ao longo desse meu vídeo, eu vou trazer 5 razões porque você pode tentar realizar uma leitura de Um Sonho de Liberdade como uma alegoria cristã, como se Andy Dufresne fosse, na verdade, uma versão messiânica de Jesus Cristo. Vamos começar? O primeiro desses elementos é um elemento basilar na doutrina cristã, que é o pecado. O pecado parece que permeia todo o pensamento religioso e cristão, desde o conceito de pecado original até o conceito dos 10 mandamentos e dos pecados capitais. Isso está tudo permeado, porque o objetivo da religião é religar essa pessoa pecadora com o espiritual. E para que ele religue esta pessoa pecadora com o espiritual, primeiro eu preciso identificar o pecado. E durante o julgamento de Andy Dufresne, o promotor do caso, ele afirma pontualmente: eles pecaram. Perceba que dentro de um filme, o diretor, e nesse caso também o roteirista, ele tem diversas opções. Ele poderia simplesmente dizer: eles erraram, eles traíram a confiança do marido. Em nenhum momento ele diz isso, ele fala: eles pecaram. Quando ele utiliza a palavra pecar, ele está querendo nos provocar uma reação. Existem 2 reações muito plausíveis que nós podemos ter dessa cena. Primeiro, identificar que o promotor está tentando se comunicar com pessoas que acreditam que falam a mesma língua que ele, o júri. Então ele utiliza a terminologia pecar,
justamente para tentar manter o diálogo dentro, de novo, dos padrões da sociedade norte-americana em termos de religião. Mas ele também pode estar utilizando pecar porque Frank Darabont, o roteirista, está tentando plantar uma semente de uma ideia na nossa cabeça. Segundo ponto, em um certo momento da narrativa, Andy Dufresne, enquanto está fazendo um trabalho junto a seus colegas no topo do telhado da fábrica, ele interpela aquele que é o guarda mais sádico de todo o presídio. É um guarda que não hesita em ter prazer em agredir fisicamente outros presos e em ver outros presos sofrendo, morrendo. Nesse momento, eu preciso que vocês se recordem que o primeiro milagre documentado na Bíblia de Jesus Cristo é o quê? É a multiplicação do vinho numa festa de casamento, quando ele pede jarras de água e esta água é transformada em vinho. Na cena que nós vemos no telhado, o Andy interpela esse policial depois de entreouvir uma conversa dele em relação a uma doação que ele receberá e a mordida do imposto que vem com esta doação. E ele se propõe a fazer uma coisa: olha, eu posso fazer isso para você, eu posso preencher esses seus papéis desde que você dê algumas cervejas para os meus amigos. Se não são vinhos, garrafas de vinho, são cervejas. E existe uma ideia de que isso é um milagre porque você está tirando o mais difícil do cara mais difícil do presídio. Você está retirando algo bom que devolve a humanidade a estes presos de uma pessoa que só tem maldade no coração. Se isso não for um milagre, eu não sei o que é. Vamos para o terceiro ponto. Porque se a gente começou a nossa ideia falando de pecado, é porque dentro das religiões, todo pecado exige a expiação desse pecado, e essa expiação vem em dois momentos. Primeiro, você precisa confessar o seu pecado. Depois, você precisa prometer não mais descumprir esse mandamento, e aí você é perdoado do seu pecado. Mas para que você seja perdoado, portanto, você precisa reconhecer o erro. Em certo momento da narrativa, Brad pergunta para Andy: Andy, fala a verdade, por que você está aqui? E Andy fala com um sorrisinho no rosto: eu sou inocente. E ainda conclui: todos nós aqui somos inocentes. E quando ele devolve a pergunta para o Red responde para ele e afirma: eu sou a única pessoa culpada. Ora, se o Red está afirmando ser a única pessoa culpada, ele está reconhecendo o seu pecado. E está reconhecendo o seu pecado em frente a uma figura que, na minha interpretação, representa o Messias. Você está confessando os seus pecados a quem está apto a te ouvir, reconhecendo o seu erro. Por isso você recebe o perdão. Veja que, repito, o Andy, em nenhum momento, ele promete para o Red que vai retirá-lo da cadeia. Quem retira-se da cadeia é o próprio Red. Ele incute a ideia na cabeça. Mas a gente vai continuar nessa leitura e a gente vai chegar no nosso final daqui a pouquinho. Porque o quarto ponto que eu quero falar é uma cena que me recorda bastante o momento da ressurreição de Jesus Cristo. Gente, quando Jesus morre na cruz e ele é colocado dentro de uma caverna com uma grande rocha bloqueando a entrada, certo dia os guardas abrem aquela caverna e se deparam assustados. Onde está o corpo de Jesus? Agora, olha a expressão do guarda quando encontra a cela vazia de Jesus Cristo. Olha que forma interessante de você retratar e fazer uma analogia entre a cela e o túmulo e a própria ressurreição desse personagem que escapa da prisão e vai readquirir e recomeçar a sua vida. O quinto e último ponto é justamente para onde o Red viaja. Porque depois que consegue a sua liberdade condicional, e veja, ele não consegue a liberdade condicional porque ele foge da prisão. Ele consegue a liberdade condicional porque ele faz um exame interior de descoberta que o ponto de partida para a própria salvação começa de dentro. Em nenhum momento o Andy empurra ele para essa salvação. O Andy tenta restaurar-lhe a esperança, mas não tenta libertá-lo da cadeia, porque sabe que o processo de libertação é um processo pessoal. Quando o Red sai da prisão, ele vai para onde Andy pede para ir, encontra uma caixa nas pedras e
vai para o paraíso. Eles se encontram em uma praia paradisíaca no México. Não tem forma mais simples de retratar o paraíso dessa narrativa do que uma praia, onde você tem toda a liberdade do mundo e contraste ao presídio onde você estava. Nessa praia, Red reencontra Andy. Andy está cuidando de um barco de madeira. E se você se recordar bem, Jesus era filho de carpinteiro na Bíblia. Red vem ao encontro dele, como nós supostamente iremos ao encontro do nosso Salvador, e o Salvador de Red é Andy, não o Salvador físico que o retirou a força da cadeia, mas o Salvador que libertou-lhe a mente. Claro, você também pode dar de ombros para essa interpretação, não quero forçar ninguém a essa leitura, a esse ponto de vista, mas achei interessante compartilhar com vocês, até para que a gente consiga fazer uma leitura, já que esses elementos estão todos colocados dentro da narrativa de uma forma muito expressiva. Eu não estou criando nenhum elemento, mas estou apenas reagindo a estes elementos tal como eles se apresentaram a mim. Essa série de interpretações, ela já tem 2 episódios, então se você olhar dentro dessa playlist, você vai encontrar um que eu publiquei ano passado, os 2 na realidade, um sobre Colateral, o outro sobre o Projeto Flórida. Espero que você tenha gostado, espero que eu volte aqui noutra semana para trazer mais uma cena, mais um filme, mais alguma análise bem pontual para que a gente discuta um ponto de vista diferente. Comenta abaixo o que você achou, curte esse vídeo se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Eu volto amanhã com dicas de filmes para o seu final de semana. Tchau, tchau.